Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Sexualidades, Afetos e Máscaras, hoje na continuidade do tema Sexualidades e os mais velhos. Boa tarde, professor. Bem disposto? Isso significa? Só agora é que reparei os brincos, são giríssimos. Muito obrigado. Antes que me esqueça, deixa-me avisar para casa. Eu não estou desrespeitosamente a mascar pastilha elástica, a comer o resto do rojão, um bocadinho de brócolis, não. Eu estou com aquilo que os médicos costumam dizer, que adoram esconder-se atrás de expressões emblemáticas. Eu estou com síndrome gripal. Ou seja, estou com hipertermia, hipersodorese, hipertensão conjuntival. Vamos traduzir isto. Eu estou todo lixado. É um perigo para mim, Ou seja, estou com febre, estou com o nariz todo entupido, estou com o pingo no nariz, estou com uma vontade enorme de não aturar. Vai ter que ser. Eu sei que gosta. E estou a mascar uma pastilha de vitamina C para ver se consigo levar isto de óbvio. E está a ser um risco para mim, não sei se... Um risco para si, porquê? Uma vez que está com gripe ou com indícios de gripe. Um enorme prazer. Não são indícios, são sinais semiológicos. Desculpe. É a disciplina que eu dei ao seu colega José Pinto. Sinais semiológicos de doença, que é um síndrome gripal. Ou seja, a hipertensão conjuntival, estou com os olhos carregadíssimos, as hipersecreções nasais, enfim, estou um terror. Mesmo assim, apesar de estar um terror, continuo na posse das minhas capacidades mentais. E usando as suas capacidades mentais? Usando as minhas capacidades mentais, a primeira pergunta que se me coloca, repara a conjugação, que se me coloca é literário. É, que raio de chancas são essas? São umas chancas lindíssimas. São? São lindíssimas. Deve ser da gripe que eu não consigo perceber. Ok, sim. Mas gostei do laço da fita, da prenda. Da prenda. Quiçá. Devidamente embrulhada. Nosso militar bem aí ou não? Acho que está a chegar neste momento. Perguntinhas. Professor, indo ao tema do programa passado, que continua a ser o tema desta semana. Nós, a semana passada, falamos sobre as sexualidades dos mais velhos, passamos por alguns pontos importantes, como o envelhecimento, o que é que envolve o processo de envelhecimento, as alterações físicas inerentes a esta fase, quer nos homens, quer nas mulheres, mitos e preconceitos, um ponto bastante importante, não desfazendo dos restantes que também o são. Falamos do desejo, da liberdade de expressão sexual nos mais velhos, nomeadamente a nível institucional, mas fica sempre uma questão que eu gostaria de reforçar para quem não nos viu na primeira parte, que é porque é que é tão importante falar de sexualidades e os mais velhos? Para desconstruir os estereótipos, para combater o peso pesado do ostracismo que a sociedade, a cultura, a família e a igreja ainda hoje impõem aos mais velhos. Este tripé não, são 3 pés e aqui são 4. Este quadrado. Quadré. Tripé, quadré. Já Assunção Esteves inventa palavras tipo inconseguimento, eu também posso inventar. O quadril. Tripé. O quê? O quadril. Quadril é outra coisa, fofa. Um quadril de frango. Eu sei. De porco. Sim, vamos voltar a sério. Por isso, os nossos mais velhos, e porque eu digo sempre, e é preciso as pessoas não se esquecerem que a sexualidade não se gasta nem se esgota. A sexualidade não tem prazo de validade. Se não houver colaterais, e obviamente que eu não os branqueio, a existência de patologias que impeçam ou condicionem o desempenho, não havendo este tipo de colaterais inibitórios, a sexualidade está presente. O desejo está presente. É a sociedade que o tenta inibir. Porquê? Porque acha que a sexualidade, o sexo, é aquela coisa que não se fala, o tabu, o sujo, o porco, o promíscuo. Portanto, os nossos velhos estão afastados disso. Não, os nossos velhos não estão afastados disso, porque os nossos velhos continuam a ter desejo. Não de todo. Tem mais tempo para o exercer. Porquê? Porque estando desvinculado laboralmente, e isso é uma parte negativa, vulgo reforma. O lado positivo é que não tem que ter as preocupações normais de quem trabalha no dia-a-dia, horários de apanhar transportes, o stress, no fundo, aturar o chefe, enfim, aturar os estagiários, enfim. Também.
não tendo isto, tem muito mais tempo e oportunidade para inventar, para investir em termos de afetos, para investir em termos de sexualidades, para investir em termos de desempenho, para investir em termos de erotização, para investir em termos de, um tema que nós abordámos recentemente, apimentar as relações, para brincar de forma saudável. Por isso, a sociedade tem mais é que produzir e deixar-se de estereotipar, porque isso não paga impostos. Professor, considera-se que a sexualidade no envelhecimento depende em larga escala da forma como as pessoas viveram a sua sexualidade quando eram mais novas? Sim. Isto é verdade? Não. E porquê? É tal coisa. Se isso fosse verdade, cumpria-se um dos estereótipos que diz quanto mais cedo se começa, mais cedo se acaba. Não. Não tem absolutamente nada a ver, nós não temos um prazo de validade em termos de sexualidade. Isto é um copo, como o meu, de café, mas não de café, de capacidade de sexualizar as coisas, e o copo vai-se gastando e esgotando. Não tem nada a ver com isso. Nós temos sangue, temos hormonas, temos desejo, temos memória, por isso. Estou fazendo uma brincadeirinha, quanto mais se usa não se gasta. Isso foi uma brincadeirinha? Foi. Ok, está despedido. Tá bem. Obviamente que sim. Quanto mais se gasta, não se esgota. Mais, quanto mais se gasta, até se aprimora. Era aí que eu queria chegar, precisamente. Aprimora-se a qualidade, aprimora-se a capacidade de desempenho, a qualidade do mesmo. Assim sendo, já não posso dizer procriem, o que não é um óbice. O facto de eu dizer já não posso dizer, calma aí, porque às vezes Sim. Há palavras pesadas. O já não é redutor. Nós não temos que estar aqui para reproduzir. Há faixas etárias que não o podem fazer e que também não o querem fazer. Exatamente. Por isso, se tem necessidade ou nostalgia de contacto com crianças, tem os netos. Por exemplo. Por isso, o que eu digo aos nossos mais velhos é deixem-se estar. Erotizem tranquilamente. Não têm que prestar contas a ninguém. Apesar das instituições Mantém aqueles entraves normais. Claro. Apesar das instituições quererem vir com os anátomas. Eu chamo o seu filho, eu chamo a sua filha, eu chamo o seu filho, eu chamo a sua filha, eu chamo lá. Eu aproveito e vejo que já nos vejo há 2 anos. Porque estes mais velhos também, os nossos mais velhos também nos dizem que quando são institucionalizados, a família habitualmente vai lá na altura do Natal, porque fica bem na rua. Quase que como uma obrigação Uma moral. obrigação. E os nossos mais velhos não são obrigação. Mas é preciso falar, e hoje, que é o Dia Mundial da Pessoa Idosa, é preciso falar da violência calada que se exerce sobre os mais velhos entre as 4 paredes, ou do lar ou de um lar. Isso é um ponto bastante importante, Óbvio. porque segundo as estatísticas, os idosos são Depois há sempre um vítimas... anátema de dizer, ele não sabe o que diz, está velhinho. Sim, também. A credibilidade do registro dos nossos mais velhos perde qualidade e quantidade, não por causa deles, que a versão que eles dizem normalmente é correta, mas por causa dos colaterais externos. É a sociedade que diz que os nossos mais velhos estão dodó, gogó, tadinhos, não é isso. Como todos nós sabemos, o professor intervém ao nível da violência doméstica e outros tipos de violência. Ao longo da sua carreira já teve bastante contacto com esse tipo de experiências, más experiências. Como é que a violência contra os mais idosos, porque são mais indefesos, Sim. porque têm menos voz e estão mais limitados em ação, como é que se pode combater este tipo de violência? Como é que se pode denunciar? Como é que eles se podem proteger? A pergunta é um bocadinho complexa, tem Para os várias nossos mais partes, velhos é complicado. Porque normalmente estão dependentes Pois. ou da instituição onde estão, ou do lar que não é deles, maioritariamente. Fazer uma denúncia é a mesma coisa que dizer expulsem-me. Estamos em Portugal. Claro. Por isso, aí não são as vítimas que têm que falar, mas é a sociedade que tem que estar atenta. E não estou a fazer poesia. Quando digo a sociedade, são os vizinhos, as pessoas da rua, O dever os cívico colegas, de cada um. óbvio, os amigos. Obviamente que na primeira linha são os conviventes em casa. Não há o direito do exercício da violência
em nenhuma circunstância, mas muito menos nos nossos mais velhos. Existem neste momento números assustadores, que indicam que existem muitos idosos na nossa sociedade, em Portugal, aqui relativamente perto, que estão a ser usados pelas próprias famílias em situação de crise, a ser utilizados para mendicidade. Eu sei. Os mais velhos usados como alguma chantagem emocional, as crianças e os deficientes. São os 3 grupos sim. que são usados. Aqui é mesmo a sociedade que tem a obrigação de agir, nomeadamente as forças policiais, de estarem atentas. Eu não estou a dizer, nem estou a defender, muito menos hoje, em crise, não estou a defender a proibição da mendicidade, não é nada disso que estou a fazer. Isso era antes do 25 de abril. O que eu estou a dizer é que as autoridades têm a obrigação de averiguar se estamos efetivamente perante verdadeiros mendigos necessitados, ou se estamos perante pessoas que estão a ser usadas contra a sua vontade para o exercício da mendicidade em prol de outrem. Não é, a serem exploradas. Eles não estão a pedir para eles. Claro. Eles estão a pedir muitas vezes para o dono da casa onde habitam, muitas vezes por favor, mas um favor injusto, obsceno, perverso. Porquê? Porque normalmente o lar, já não estou a falar lá instituição, estou a falar lar-casa. A casa onde eles vivem, estes nossos mais velhos e mais velhas contribuem com a sua reforma. Aliás, a maior parte das vezes nem sequer veem. Exatamente, entregam na totalidade. Entregam na totalidade. Por isso, eles vivem no espaço que é deles. Mas que em concreto não é deles. Porque eles, contribuindo, às vezes são o maior contributo, quando não o único, mas ocupam o cantinho do sofá, e com isto é uma figura de retórica, como se por favor fosse. E isto não é legítimo. É indigno até. É indigno, como é óbvio. Gente que contribuiu, gente que trabalhou, gente que teve os seus passos, gente que ajudou o país a crescer. E que agora se parecem verdadeiros criminosos na sociedade. Que a sociedade não quer ver, que a sociedade não vê, que a sociedade tem vergonha de ver. E encobre, por isso mesmo. E encobre. Esconde. Óbvio. Encobrir. Por isso, o registro dos nossos mais velhos em situação debilitada ou em situação a necessitar de ajuda, o registro, infelizmente, perde a credibilidade e perde a visibilidade. Agora, imagine, nestas circunstâncias, o nosso mais velho ou mais velha ter uma ereção, ser apanhado, e estou a usar propositadamente a forma verbal entre muitas comas, apanhado a masturbar-se, por exemplo, é imediatamente vítima de violência física. Sim, é para cessar aquele comportamento. Vítima de violência psicológica, é imediatamente vítima de insultos, é imediatamente vítima, se mais não for, é vítima de um olhar carregado de crítica. Um olhar carregado de crítica, com que direito e com que lógica, perante alguém que tem desejo e capacidade de desempenho. Sim. Se não houver, volto a dizer, se não houver colaterais, o desejo e a capacidade de desempenho continuam presentes. Isto assusta. Só assusta as mentes que não estão bem formadas. Isto é motivo de orgulho, como é óbvio. Sim. São pessoas não com a vontade de fazer pessoas, como é óbvio, não. Mas são pessoas com direito, vontade e capacidade de se sentirem pessoas. E as necessidades básicas primárias da pirâmide das necessidades, Sim. que a minha conhece muitíssimo bem, uma delas é precisamente o sexo. O direito ao prazer. Assim sendo. Professor, sim,
Falando nos mais velhos, normalmente estão associados dois termos, separadamente, a homens e mulheres, e falo da menopausa e da andropausa. Sim. Para quem nos está a ouvir, para desmistificar um pouquinho aquilo que normalmente está associado à menopausa. Pode-nos falar um pouquinho dela, em que é que consiste e que transformações traz para, neste caso, para as mulheres? Daniela, a menopausa é muito mais pesada em termos semiológicos, ou seja, em termos de sinais e sintomas, do que no homem, a andropausa. A questão dos calores, a questão dos desníveis, do humor, a questão das insónias, a questão dos tremores, a questão dos apetites gástricos. Perdão. Tão depressa há a necessidade de comer uma pirâmide enorme de chocolates como de repente há saturação total, as alterações do desejo, as alterações inclusive, estamos a reportar-nos à mulher, as alterações inclusive do período menstrual, que tão depressa aparece e dura 4 ou 5 dias e jorra quase em cascata, como de repente 2 ou 3 meses depois aparecem umas gotas um dia, ou seja, ou deixa de aparecer e depois retorna. O nervosismo, até a questão do suor, até mesmo a questão... As alterações hormonais. Devido a alterações hormonais. A questão do cabelo e do pelo, que fica nitidamente diferente. Há muitas mulheres que referem, eu agora não consigo pintar o meu cabelo fica sempre todo... obviamente que são sinais e sintomas de alterações hormonais compatíveis com uma determinada fase da vida, que é a menopausa, como há alterações compatíveis com uma determinada fase da vida, que é a puberdade. Os jovens, de repente, estão a falar e a voz entra em falsete. É assustador. É. Em termos sociais, é. Estão no grupo de amigos. É. Pronto. Agora, não é tão castrador como as mesmas alterações, ou comparadas, na menopausa. Muitas mulheres relatam que na altura da menopausa, apesar de terem muitos medos, nessa altura experienciam uma sensação de liberdade sexual que nunca tiveram até então. Óbvio. Porquê? Porque têm sempre a espada de Damocles em cima da cabeça delas, que é a probabilidade de uma gravidez não desejada. A probabilidade de uma gravidez que, se não for desejada, pelo menos não é conveniente. Por isso há sempre aquele receio. Por mais que tome a pílula, por mais que use o preservativo e outros métodos que nem sequer vou referir, ainda se usam hoje, muito em dia, ainda hoje em dia em Portugal. Sim. Mas pronto, há sempre aquele receio de, será que eu vou ficar grávida? Portanto, não há entrega total a prazer. E depois há um conjunto de responsabilidades sociais do dia-a-dia. Quem tem filhos, o que é que vou fazer para o almoço, o que é que vou vestir os miúdos, não posso perder, tenho que ouvir o despertador. Todo este tipo de responsabilidades familiares e também sociais, nos nossos mais velhos, deixam de estar tão presentes. Eu, em princípio, já não tenho filhos que me preocupe fazer o pequeno almoço, o almoço, o que é que vou vestir os miúdos, já não condicionam a dinâmica diária. Por isso, as dinâmicas diárias, como vocês gostam imenso de dizer, a mim acabou de dizer palavrão psicológicos, mas pronto, verdade. As dinâmicas diárias ficam sempre bem. As dinâmicas diárias, já não há estas responsabilidades todas. Por isso, a noção de liberdade. Sensação de liberdade. Eu, se me atrasar 5 minutos, amanhã ao levantar, falta o emprego. Eu, sendo mais velho, posso-me dar ao enormíssimo luxo de ficar mais meia hora na cama se me apetecer. Por que não? Este tipo de sensações, este tipo de situações, são libertadoras. Este tipo de realidades são extraordinariamente libertadoras. E os nossos mais velhos, uma grande parte das vezes, não as sabem saborear. Estão preocupados, nomeadamente as mulheres, e agora vai haver período, não vai haver período, eu estou a ficar velha e dá-me as costas. Coisas de mulheres. Coisas de pessoas em fase etária a necessitar de saber ser gerida. E eu escolhi as palavras com cautela. Há efetivamente situações alterantes, como há em todas as fases da vida.
Daniela, nenhum de nós se lembra. Mas o primeiro pelo público que apareceu deve ter sido assim uma sensação estranhíssima, já ninguém se lembra, como é óbvio. Se mais não for, muita cautela para que ele não caia, porque já estou a ficar adulto. Enrolar e fazer. Nossos mais velhos têm outras alterações. Reportando-me aos pelos públicos, nossos mais velhos, os pelos públicos ficam brancos. E isso incomoda alguém. Se o peso do pelo branco é tão redutor, então pintem-no. Pintemos. Há quem o faça. E qual é o problema? Absolutamente nenhum, desde que a pessoa se sinta bem. Professor, e a andropausa? Falamos de mulheres e agora falamos de homens. Dos homens também têm direito. A andropausa tem sinais muito mais ténues, muito mais pequenos. São poucos os homens, mas há-os. São poucos os homens que referem algumas sensações de calor. Poucos. Uhum. Há por vezes alterações não imutáveis, não é nada disso, são alterações. Por exemplo, eu agora estou a ficar a perda da noção psicomotora. A descoordenação motora e a perda da noção também dos meus membros, voltei à adolescência, nitidamente. Há alterações de desejo, mas no caso do homem é muito o peso pesado em termos psicológicos do trauma dos 50. Eu vou ficar velhinho. A andropausa tem um peso psicológico maior que a menopausa, ou seja, o homem fica mais afetado psicologicamente e mais condicionado nesta fase. A mulher fase. tem mais alterações fisiológicas. Uhum. O homem sente-se mais coartado psicologicamente. Uhum. Será que são os medos? Será que eu ainda vou ter ereção? Será que eu vou ter prazer? Será que eu vou ter orgasmo? Será que eu vou dar prazer? Será que eu vou dar prazer? Se eu vou conseguir proporcionar prazer ainda? Como é que é possível ultrapassar esses medos, professor? Calma, que eu tenho que acrescentar um dado que é muito pouco referido e que me lembrei agora. E mesmo eu esqueço muitas vezes nas conferências, na questão do fluxo ejaculatório. Uhum. Ao homem mete muita impressão, que é social e que é psicológica, mais nada, é que o jato, em vez de sair disparado, todos nós, quem está em casa a ouvir-nos, concordará comigo, de certeza, todos nós na adolescência fizemos competições em termos de masturbação e em termos de ejaculado, até onde é que ia, onde é que não ia. Mas nós até fazíamos uma estupidez. Os jovens, quando faziam sessões de masturbação em conjunto, premiavam aquele que ejaculasse primeiro. Isto é nitidamente um incentivo à ejaculação prematura. Mas pronto, é um erro. Portanto, temos 2 social. minutos para ir para o intervalo. Okay. Para ser breve. Agora, nos mais velhos, efetivamente o jato deixa de sair disparado para sair em curva. Temos tempos diferentes. Não é tempos, é força do jato. Uhum. E isso afeta muito o homem. Tenho montes de pacientes na consulta que me dizem: eu estou tão velho que quando eu ejaculo já não sai de jato, jorra baba. E qual é o problema? É fisiologicamente natural. É fisiologicamente natural, porque estamos a falar de musculatura que está mais desgastada, a compressão do ato mecânico do fluido ejaculatório, em vez de ter uma determinada trajetória e linha de alcance, tem uma menor trajetória. Mas estou a falar do jato, não estou a falar da ereção, estou a falar também do pênis, da grossura do pênis, da dureza do pênis, da capacidade de propulsão de prazer. Não estou a falar de nada disso. Estou a falar apenas da trajetória do jato ejaculatório. Professor, vamos terminar esta primeira parte com essa explicação belíssimo momento fisiológica, neste belíssimo momento. Vamos para a segunda parte, contamos com a sua presença. Até já.
Follow me. Follow me. It's my time. Bem-vindos e bem-vindas à segunda parte do nosso programa Sexualidades, Afetos e Máscaras, hoje com o tema as sexualidades e os mais velhos. Professor, na continuidade daquilo que estávamos a falar na primeira parte... É que se não fosse buscar a continuidade, eu ia buscar. Porque a menina vai sempre buscar a continuidade. Eu vou sempre. Então, nós estávamos a falar do jato ejaculatório. Exatamente. Que aos 18 anos, lato sensu, sem qualquer tipo de concretização mais estranha, eu se estiver aqui sentado aos 18 anos, sou capaz perfeitamente de lhe acertar nos óculos. Credo. Aos 70, não. Que imagem dantesca. O que é ótimo. Então não é ótimo eu não conseguir estar aí. O que é que isso inibe a minha capacidade de proporcionar prazer? Valida na boa pontaria, mas... Pronto, não estamos em nenhum concurso de tiro-alvo. O que foi que eu disse? Disse alguma coisa má? Não. Siga. Professor, na continuidade da fisiologia... Quer um lencinho de papel para limpar os óculos? Não, obrigado. Na continuidade da fisiologia, dos aspectos mais fisiológicos, está inerente à idade mais avançada o aparecimento de algumas disfunções sexuais, Sim. Nomeadamente a disfunção erétil, que Não tem que estar. Sim, não tem que estar, mas acontece em alguns casos e é por isso que eu vou pedir ao professor. Acontece aos 8 anos. Sim. Como acontece aos 30, como acontece aos 50, como acontecerá aos 700. É fisiológico, não é etário. Relativamente à disfunção erétil, ela tem uma componente, é de origem orgânica e psicológica. Eu ia pedir ao professor para falar um pouquinho acerca da disfunção erétil. 5% das disfunções eréteis são fisiológicas. 5%. 95% são psicológicas. As estatísticas Não me dizem entendo. tudo. E relativamente à ejaculação retardada? Ótimo. Se o homem mais velho demora mais tempo a atingir o orgasmo, ótimo. Porque assim já não corre o risco de ter ejaculação prematura. Já tínhamos visto no programa passado. É como tal, tendo em conta que isso é um dado que nós não podemos jamais esquecer. Os orgasmos, habitualmente, os orgasmos de género, consoante o género, ou seja, do homem versus da mulher, na mesma curva estão atrasados no tempo. Sim. Ou seja, a mulher tem mais tendência, normalmente e habitualmente, a ter o orgasmo mais demorado que o homem. Se o homem, quando é mais velho, tem o orgasmo mais atrasado no tempo, ótimo! Mais valia. Ou seja,